Então, bora lá, hoje, a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre mercado de capitais e mercado de câmbio, que são dois temas grandes e complexos, mas que a gente vai deixar eles mais enxutos e mais simples para que vocês consigam sedimentar bem e cheguem lá no dia da prova e dê toda e não importa o que venha. Por que mercado de capitais? Mercado de capitais foi elegido aqui para o nosso super revisão porque a Caixa tem desenvolvido cada vez mais e eles não tiveram a oportunidade ainda de cobrar em prova, a não ser nessa que vai ser agora, que está vindo em 2024. E mercado de câmbio, por quê? Esse foi um dos mais solicitados por vocês pela complexidade e dificuldade. Bom, informo a todos que além de bancário há quase 9 anos, eu também sou formado em comércio exterior, então eu tenho uma proximidade muito grande com esse mercado cambial. E aí hoje a gente vê instituições autorizadas, nós vemos regimes de câmbio fixo, flutuante e intermediário, taxa de câmbio nominal e real, impacto da taxa de câmbio sobre exportação e importação, taxa de juros de curto prazo e curva de juros, que tem mais a ver até com investimento, diferencial de juro interno e externo, prêmio de risco, fluxo de capitais e impacto sobre as taxas de câmbio, beleza? Então bora lá, bora começar falando sobre mercado de capitais. Cara, que raio é isso aqui? Olha, falando num português bem simples, é a parte divertida onde vocês conseguem comprar ações, fundos imobiliários, FIs, ETFs, que são os fundos mútuos, que nós já vamos falar mais sobre eles, e também até debentures, né? Debentures. Então, beleza, mercado de capitais é isso, é onde o quê? É onde as empresas captam recursos perante terceiros. Isso aqui é uma definição que a banca de vocês mesmo já trouxe para a prova. E qual hoje é o ambiente que nós temos aqui no Brasil para negociar esses títulos? É a nossa querida B3. Ela foi originada de uma fusão da BMF Bovespa e CETIP. Para quem olhava o Jornal Nacional, que já é um pouco mais aí, tá na casa dos 30, que nem eu, lembra que existiam as negociações da BMF Bovespa. A CETIP também lá era uma instituição privada. Hoje esses dois não existem mais e nós só temos quem? Nós temos somente a B3. A B3 hoje é o nosso sistema interligado que negocia todos esses papéis, que serve justamente para as empresas que não querem ceder o controle, abrir uma parte do capital para o mercado para captar mais recursos, beleza? E quais são os princípios que envolve? Galera, por que isso aqui está aqui? Por nada? Não, é porque já caiu em prova. Isso aqui já caiu em prova, exatamente esses princípios. Mobilização da poupança, gestão de risco, alocação eficiente de recursos e aumento da disciplina corporativa. Parece uma sopinha de letra, mas eu vou explicar para vocês. Olha só. Qual que é a lógica? Mobilização da poupança. Cara, se todo mundo deixasse o dinheiro da infeliz da poupança que paga 0,5% praticamente só ao mês, tem as regras da Selic que eu já falei para vocês quais que são, o dinheiro não ia circular nesse Brasil e nós já temos muito dinheiro em poupança, então a gente precisa mobilizar essa poupança para o mercado de capitais, justamente para que exista uma circulação maior de dinheiro e fomente a nossa economia. Esse é o primeiro ponto. Gestão de risco. Gestão de risco é também uma redução. Isso aqui serve como uma redução de colocar todo o dinheiro numa cesta só. Isso aqui serve para o balanço da economia como um todo. Tira uma parte do dinheiro de renda fixa, tira uma parte de todo o dinheiro da poupança que pode ser confiscado pelo governo e joga lá que poderia ser, agora não pode mais. Nós temos uma emenda constitucional, mas que protege só até certo ponto. Agora nós temos uma gestão de risco porque a gente diversifica essa distribuição de valores em todo o Brasil, entendi? Isso aqui é gestão de risco da economia da União. Alocação eficiente de recursos. Também porque uma vez que o dinheiro vai para o privado, geralmente ele retorna em alguma forma de produtividade para toda a economia. E aumento da disciplina corporativa é justamente para que as empresas tenham que mais controle. Eu falei para vocês na aula de governança corporativa que tudo que envolve diversificação de controle, maior eficácia de controle e redução de conflito. Beleza? Esses princípios são meio nebulosos, mas talvez lembrando esses conceitos eles fiquem mais objetivos lá na hora da prova. E bom, quem que negocia ações, FIs, debêntures, ETFs, tudo isso dentro do ambiente de bolsa? São as companhias de capital aberto. O que acontece? Nós temos SAs, que são sociedades anônimas, abertas, ou nós temos as fechadas. Empresa de capital fechado é aquela que não precisa nem divulgar balanço, entendido? Pode ser o Prepara-Banco. Prepara-Banco é uma empresa de sociedade anônima de capital fechado. Nós não temos ações negociadas em bolsa, nós não temos papéis negociados em bolsa. Nós temos o controle entre nós sócios, mas não temos outras pessoas de fora. Agora, as SAs abertas são essas que a gente está falando que possuem
essas, vamos botar uma flechinha aqui para cima, que possuem ações no mercado, que possuem debêntures, são essas companhias. Então, se a prova falar sociedade anônima de capital fechado, não tem nenhum título negociado em bolsa, beleza? Vamos lá. Ambientes de negociação. Olha só, galera, quando a gente fala dos ambientes, é importante que vocês tenham uma noção, tá? Isso aqui é bastante teórico, mas a prova ela gosta de cobrar isso. Por quê? Existem dois tipos, mercado primário e mercado secundário. Mercado primário geralmente acontece lá nas instituições financeiras, porque pensa assim, tem uma empresa aqui, vamos pegar o Prepara Banco, aí a gente quer abrir o nosso capital, a gente quer começar a vender ações para começar a nos capitalizar mais, abrir uma certa parte da mão do controle, mas a gente quer botar mais dinheiro no bolso para expandir mais o negócio. Então o que a gente faz? Nós vamos lá no mercado primário, que nada mais é do que procurar um agente subscritor, que aqui geralmente é quem? É um banco, e como é que ele se chama na prática, no termo bonito? Um agente underwriter. Underwriter. Isso aqui é um agente subscritor. É o cara que vai se encarregar. Vamos pegar o Banco do Brasil, por exemplo, ou a Caixa mesmo. Eles podem agir por meio da distribuidora de títulos e valores imobiliários, da DTVM, que nós vimos o último agente, foi o último tópico visto na última aula. O agente underwriter da Caixa do Banco do Brasil, que vai ser a DTVM, vai pegar as ações do Prepara Banco e vai organizar essa emissão lá junto com o mercado. Quem que vai vender geralmente são os gerentes, eles recebem lá metas para vender ações, para fazer captação juntamente com o público. Então, isso é o mercado primário. Aqui nós estamos falando da primeira emissão. É a primeira emissão. Isso aqui é o chave para vocês entenderem que a banco, a questão está falando de mercado primário. É a primeira emissão e geralmente quem faz é um banco subscritor, um agente underwriter. E depois, quando vocês, pensa aqui, isso aqui é a primeira emissão. Aí a gente está falando geralmente do banco, negociando com a pessoa física. Negociando com vocês, pessoa física. Isso aqui é a primeira emissão. Agora, quando a gente está falando do mercado secundário, nós estamos falando já do ambiente lá da B3, por exemplo, da B3, de pessoas negociando entre si. É quando vocês já têm o título na mão, vocês já têm a ação, que é o normal que a gente mais vê na prática acontecendo, o que a gente mais vê, a negociação de ações é mercado secundário, porque a gente está lá passando pelo preço de mercado. Mercado primário a gente quase não vê. Quem vê, na maior parte dos casos, são os gerentes private, inclusive, que gerem patrimônios acima de 3 milhões, que recebem muita meta para vender esses títulos em primeira mão. Beleza? Então, os dois ambientes de negociação que nós temos são esses. Entendido? Copiaram? Eu vou apagar ele para a gente não deixar uma bagunça, porque tem muita informação aqui nesse slide, principalmente agora quando a gente passar para títulos de renda variável. Beleza? Então, isso aqui é a diferença entre ambiente primário e secundário. Maravilha, entendido, vou apagar. Se quiser dar um pause aí, copia. Bora lá! Vamos continuar agora. Títulos de renda variável. Títulos de renda variável. Aqui a gente vai começar falando sobre ações, mas eu vou explicar aqueles outros que são os fundos imobiliários e ETFs também, para vocês terem uma noção, para não ir na prova totalmente desequipados. São noções, mas eles podem cobrar se eles botaram o mercado de capitais geral. Em primeiro lugar, a ação ela é uma fração da companhia. Pensa assim, que a empresa Prepara Banco vai abrir de fato o capital em bolsa e nós vamos lá ceder 50% do controle da empresa. 50% do controle da empresa. Um exemplo. Desses 50% vai ser dividido em 1.000 ações. 1.000 ações. 1.000 ações. Então, as pessoas vão poder comprar de uma em uma ação no mercado fracionário. Ou seja, são frações, são pedaços. Se alguém tiver, por exemplo, lá 200 ações, vai ter lá um percentual correspondente a 20%, vai dar 10%. 10% do total do controle da empresa se ela tiver 200 ações. Um exemplo, né? 20% disso aqui, certo, né? 20% disso aqui dá 200 ações. 20% de 50 é 10% de controle total da companhia. Então, se alguém comprar 200 ações, nesse caso do Prepara Banco, vai ter 10% de controle da empresa. Para isso que servem as ações. E, em contrapartida, o Prepara Banco embolsa esse dinheiro e reinveste no negócio, que os sócios, teoricamente, nesse cenário, não teriam dinheiro para colocar, e a empresa continua crescendo, e daí todo mundo começa a embolsar mais, mesmo tendo uma participação menor. Essa é a ideia.
Quais são os tipos de ações que nós temos no mercado? Ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias são as que possuem direito a voto, e é isso. Agora, no novo mercado, que é aquele último tipo de governança corporativa que eu falei na aula lá para vocês do curso, governança corporativa tem 4 níveis. Nós temos lá mercado tradicional, primeiro nível, segundo nível e novo mercado. O novo mercado, que é o mais atualizado, que tem o maior nível de controle de governança corporativa, só pode ser emitido ações ordinárias. Por quê? Porque elas têm controle e direito de voto. Isso aqui é justamente para favorecer o acionista minoritário. Ah, Samuel, mas eu tenho 2 ações do Banco do Brasil. Claro que senão o teu voto não vai valer de nada, mas é uma maneira de passar o direito de voto para acionistas minoritários. E preferenciais? Preferenciais são aquelas que têm direito de receber 10% a mais de dividendos, ok? Esses são os 2 tipos de ações que nós temos emitido no mercado. Lembrando que elas não podem ultrapassar 50% do capital social da empresa. Nunca pode ter uma empresa que emita 51% de ações preferenciais. É proibido. Não existe empresa que faça isso aqui, ações preferenciais, tá? Não existe. Isso simplesmente não existe. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Quem mais que nós temos aqui dentro do mercado de títulos de renda variável? Vamos até abrir uma outra página aqui. Vamos pegar um pautado mesmo, para vocês quase nem aparece a linha. Beleza, não tem problema. Olha só, quando a gente fala de mercado de renda variável, vamos botar aqui, ó, RV, nós temos um outro cara que eu falei antes, que são os fundos imobiliários. Esses caras aqui, eles basicamente servem para gestores. Os gestores, por exemplo, compram um prédio, ok? E aí, ao invés deles terem todo o controle desse prédio, que eles nem tinham dinheiro para comprar, eles vão lá no mercado, na B3, e emitem cotas. Aqui são cotas de fundos imobiliários. E aí as pessoas compram para receber o quê? Aluguéis. Aluguéis em forma de o quê? Dividendos. Porque 95% de todo o fluxo de caixa dos fundos imobiliários devem ser distribuídos no Brasil. Entendido? A empresa vai lá, um administrador, um gestor, eles compram um determinado prédio, compram um prédio na Faria Lima, eles não têm dinheiro para fazer tudo isso, então eles emitem cotas desse fundo imobiliário, as pessoas compram na bolsa e aí todo mundo divide o lucro na forma de dividendos, porque aqui no Brasil nós temos uma regra que 95% do lucro, do fluxo de caixa deve ser distribuído para os acionistas, beleza? Para quem, os cotistas, melhor dizendo, né? Isso aqui é um fundo imobiliário. Ah, Samuel, o fundo imobiliário é somente de prédios? Não, nós podemos ter fundos imobiliários de shopping. Nós podemos ter de prédios, sim, de tijolos, que a gente chama prédios, que são os de tijolos. Nós podemos ter de escritórios, que também são de tijolos, escritórios corporativos. Nós podemos ter do agro, que são de terras. Cara, e assim sucessivamente. Tem muitos tipos diferentes, tá? Vocês não precisam saber todos, não vai chegar nesse nível na nossa prova. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. O que mais que nós temos de renda variável? Aqui é muito importante que vocês conheçam pelo menos. Os ETFs, esse aqui a maior parte das pessoas tem menos familiaridade, que são os chamados fundos mútuos, que geralmente tem uma gestão passiva. O que é uma gestão passiva? Que vai acompanhar determinado índice. Gestão ativa seria se quisesse superar. Gestão passiva somente acompanha um índice. Então, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que nós queremos acompanhar o índice Ibovespa. Vocês sabiam que tem um ativo na bolsa que a gente consegue comprar e somente acompanhar a variação do índice Ibovespa? Exato. Qual que é? O BOVA11. Vocês sabiam que, se vocês quiserem acompanhar o índice americano, das 500 maiores empresas, que é o S&P 500, 500 maiores empresas americanas, vocês podem comprar aqui na Bolsa Brasileira, se chama o IVVB11.
Isso é um ETF, isso é um fundo mútuo. Ele nada mais, nada menos vai fazer do que acompanhar determinado índice. Esse cara ele não pode nem cobrar bônus de performance de vocês. Por quê? O bônus de performance é aquele que vai cobrar se passar de determinado rendimento. E isso aqui é só para um fundo de gestão ativa. Os fundos mútuos são gestão passiva. Passiva. Então eles só vão acompanhar determinado rendimento. Entendido? Então, esses são os títulos mais importantes que nós temos dentro de renda variável. Maravilha, a gente já entendeu quais que são os títulos. Bora entender agora. Vamos tirar essa página aqui. Quais que são os tipos de operação que existem na bolsa? Isso aqui também pode ser cobrado de vocês, tá? Olha só. Nós temos day trade, swing trade e buy and hold. O que é o day trade? São compras e vendas no mesmo dia. Eu compro uma ação pela manhã e vendo pela tarde. Isso é o day trade, ok? Não tem por que a gente entrar em maiores detalhes. Isso aqui é muito perigoso, tem muito risco, porque muitas vezes a ação oscila muito dentro de um próprio dia sem geralmente ter um motivo específico. Swing trade, compra e venda de ações com alguns dias ou até semanas. Ou seja, se comprou num dia e vendeu no outro, já é swing trade, beleza? Buy and hold. Buy and hold é uma técnica que a pessoa não tem intenção de vender. Ela compra ação para crescer junto com a empresa. Essas são as diferenças básicas dos tipos de operação. Aqui a gente já mata, não tem mais o que saber sobre isso. Quais são as possibilidades de ganho dentro da bolsa? Galera, olha só, muita atenção aqui. Na bolsa vocês podem ser remunerados de diversos tipos de meios diferentes. Ganho de capital, que é quando vocês compram uma ação por 10 e vendem ela por 15, por exemplo, e a variação positiva entre a compra e a venda. Ou seja, comprou por 10, comprou por 10, comprou por 10 e vendeu por 15, teve um ganho de capital de 5. Isso aqui foi o teu lucro. Isso é ganho de capital. Beleza, isso é ganho de capital, acabou. Dividendos. Dividendos são uma forma das empresas remunerarem os investidores, que sai da onde? O dividendo sai do lucro líquido da empresa, sai lá do lucro líquido, E aí, paga os investidores. Isso aqui é isento de IR. Para quem? Para o investidor. O investidor é isento de imposto de renda nos dividendos. E aí, qual que é o outro que vocês têm que entender juntamente? O juros sobre capital próprio. Por quê? A maior parte das empresas, principalmente os bancos, pagam tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio. Só que, aqui no juros sobre capital próprio, o investidor tem que pagar 15% de imposto de renda, que já é retido na fonte, inclusive. Não são vocês que pagam, não são vocês que recolhem, é o próprio pagador. Se é o Bradesco que vai pagar para vocês, o Bradesco já recolhe na fonte. É o Banco do Brasil que vai pagar a JCP, é o próprio Banco do Brasil que recolhe na fonte. Então, por que raio, Samuel, que os bancos me pagam JCP se eu não quero pagar imposto de renda? Me paga tudo em dividendo. Aham. E aí que vem o motivo do porquê eu ter falado isso aqui, ó. Por que eu disse que vem do lucro líquido? Porque o juros sobre capital próprio vem lá do lucro operacional. Que é um pouco antes. Ele vem um pouco antes. Ainda tem umas despesas ali embaixo para serem colocadas. Ou seja, as empresas, no geral, elas usam isso para reduzir a base de cálculo do imposto de renda delas. Ou seja, eles pagam juros sobre capital próprio e no balanço da empresa, lá na demonstração de resultado do exercício, que é quando eles vão mostrar para o mercado quanto que eles efetivamente lucraram, o JCP entra como despesa. Sim, é um absurdo contábil. Vocês devem estar se questionando, meu Deus, que bobagem. Exato, o governo inclusive queria acabar com isso porque faz com que as empresas paguem menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, é um benefício para a empresa, basicamente dizendo. Ela distribui juros sobre capital próprio como forma de dizendo, ó, nós estamos pagando para vocês, mas ao mesmo tempo a gente está quietinho porque a gente está colocando como despesa e o nosso IR, nosso CSLL, está menor. Entenderam? Para vocês, o que importa é, vocês podem receber dividendos ou JCP, e a diferença é que o JCP vocês pagam imposto de renda. Se a banca quiser um pouco mais longe, ela vai falar sobre essa questão tributária para a empresa. Talvez não vá, tá? Eu acho que não. Mas então a gente já entendeu a diferença entre os dois. O que mais que nós temos que já caiu em prova? Direito de subscrição. Direito de subscrever. Vocês têm o direito, quem é acionista tem o direito. Vamos supor que a empresa prepara banco de novo. A gente abriu o nosso capital aqui na bolsa. E quantas ações que a gente tinha emitido? Eram 1000, né? 1000. Vamos supor que daqui a pouco a gente reinvestiu tão bem o dinheiro, tão bem mesmo, que a gente quer fazer mais uma oferta suplementar no mercado de mais 500 ações. Isso aqui é uma emissão secundária de ações. Mais 500 ações. Nessas 500 ações,
nós podemos dar o direito de subscrição, que é quem já é acionista, pode comprar primeiro. Quem já é acionista pode comprar primeiro. É justamente conferir ao acionista o direito de exercer a preferência para adquirir novas ações ou ativos conversíveis em ações. Perfeito? Isso é o direito de subscrição, o direito de subscrever, de comprar mais. Ler ou subscrever é comprar mais. Maravilha? E bom, a lógica muito simples do mercado de ações é, o que move o preço? É justamente oferta e demanda. Se tem mais compra do que venda no mercado, o preço começa a subir, pessoal, tá bom? Não viajem na maionese aqui pensando em cálculos estatísticos, eu já vi umas questões em prova falando sobre isso, então não viajem na maionese. É lei de oferta versus demanda. A formação de preço é oferta versus demanda. Inclusive, lembra quando a gente falou ali de mercado primário? Quando tu vai emitir as ações do mercado, é justamente oferta e demanda. Operações envolvendo mercado de capitais. Qual que nós temos aqui para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco? Subscrição de ações, que eu já falei para vocês, que é a primeira emissão, que a gente vai colocar as ações no mercado pela primeira vez utilizando bancos. Depois nós temos o quê? Split. O que significa? Bom, aqui no Prepara Banco nós emitimos de novo, então a gente tem 1.500 ações, exato? Beleza? Só que vamos supor que a ação chegou a R$100 cada uma. R$100 cada uma, está muito caro para os acionistas negociar. Geralmente na bolsa a gente negocia em lotes de 100. Então aqui, cara, um lotezinho de nada ficou R$10.000. Aí, vendo isso, a gente começou a perceber que está diminuindo a negociação das ações. Ela está custando R$100. Está muito caro. Então a gente faz uma operação de split. A gente divide essas 1.500 em 3.000 e a ação automaticamente na bolsa ela passa a valer R$50. Muda o patrimônio investido pelo investidor? Não, vai dobrar o número de ações, mas o preço cai pela metade. A matemática é no 0 a 0. Isso aqui é só para prover mais liquidez para o mercado. Não tem aumento nem diminuição patrimonial, tá bom? Implit é a operação contrária. É a operação contrária. Vamos supor que as ações do Prepara Banco caíram demais e agora estão negociando abaixo de R$1. Deixa eu apagar aqui o exemplo. Isso aqui não altera patrimônio, tanto split quanto implit. Guardem isso para a prova. Não altera a posição patrimonial da empresa. Não altera a posição patrimonial da empresa. Então, olha só. Vamos supor que a ação agora está sendo negociada a R$1. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que faz o controle desse mercado, vai pedir para fazer um agrupamento. Então, split, desdobramento, implit, agrupamento. Está aqui na sequência, ó. Split, desdobrou, de 1.500 foi para 3.000. Implit, agrupou, aqui de 1.500, a gente vai para, vamos lá, 750 ações. Nós vamos agrupar 2 para 1. Então, essa ação vai passar a valer R$2. Um mero exemplo, tá? Para justamente fazer com que o mercado não veja ação tão barata, que ela tenha uma negociação um pouco maior e assim sucessivamente. O implit é muito mais raro da gente ver do que o split, tá? A Oi, atualmente, ela passou por isso, porque a Oi estava sendo negociada lá muito em 70, 80 centavos e eles pediram que elas fizessem um agrupamento. E o aumento de capital da empresa, eu já falei para vocês, aumento de capital da empresa, que pode ser através, inclusive, de um bônus de subscrição. A empresa decide aumentar o capital por conta, com dinheiro do próprio bolso, e distribuir ações. Aumento de capital. Isso aqui é feito através de quê? Uma coisa chamada bônus de subscrição. Entendido? E aí, meus lindos e minhas lindas, nós terminamos esse primeiro bloco de revisão sobre mercado de capitais. Ele é um pouco mais longo porque ele é gigante, eu poderia passar aqui 4 horas facilmente falando sobre mercado de capitais, mas a gente tenta resumir para o mais importante do filé que pode cair na sua prova. Então, muito bem, meus amores, mercado cambial agora é o segundo bloco da nossa aula e por que raio que eu trouxe essa disciplina para vocês? Olha só, presta atenção. Não foi só porque vocês me pediram um monte, isso com certeza entra na pauta, mas o principal motivo é porque o nível de dificuldade dessas questões geralmente acaba assustando. E também eu tenho certeza que se for para diferenciar nessa prova, esse aqui vai ser um dos pontos. Assim como eu digo que lá em matemática financeira, não metendo meu bedelho aqui, né, na disciplina de outro professor, mas como eu digo, matemática financeira, se eles querem pegar vocês um pouco mais difíceis, vão falar sobre meios de amortização. Aqui em conhecimentos bancários, a parte de câmbio, ela é sim complicada e ela pode pegar e diferenciar vocês. Eu estou abrindo uma garrafa d'água. E vai ser uma daquelas questões que pode colocar vocês lá dentro. Olha só,
Vamos lá então, vamos começar. Mercado de câmbio, a gente vai falar primeiro sobre as instituições autorizadas a operar e as operações básicas, tá? Que isso aqui está na lei. E aí depois a gente fala sobre os regimes de taxa e depois mais outros conteúdos. Mas nesse primeiro bloco vamos focar aqui. Em primeiro lugar, o que é o mercado de câmbio? Olha só, volta aqui, presta atenção em mim. Mercado de câmbio é o ambiente onde vocês negociam tanto moeda quanto ouro na forma cambial, já vou falar mais sobre isso, com instituições financeiras ou entre pessoas físicas que residam aqui no Brasil ou no exterior. Entendido? Então, mercado de câmbio envolve tanto espécie quanto ouro na forma cambial, que a gente pode usar também o ouro como moeda cambial, aqui no Brasil com instituições financeiras e entre residentes ou pessoas que residam no exterior. Isso é o conjunto do mercado de câmbio. Então, olha a teoria aqui desse primeiro parágrafo. Mercado cambial. O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações de compra e venda de moeda estrangeira, ponto 1, e as operações com ouro, instrumento cambial, tá? Realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central, tem que ser autorizada pelo Bacen a operar no mercado de câmbio. Bem como as operações, e aí aqui a gente fala que é entre residentes ou não residentes com sede no exterior, beleza? Maravilha. Olha só, aqui no Brasil é muito comum que as corretoras atuem para pessoas físicas, tá? Porque para pessoa jurídica é mais comum as DTVMs dos bancos. E quais são as operações básicas? Olha só, toda vez que vocês virem o termo câmbio pronto, não é nada mais nada menos que o câmbio à vista, cara. Sabe quando vocês vão lá no Banco do Brasil, por exemplo, no caixa, e vocês querem fazer um câmbio na hora, ou na própria Caixa Federal, vocês querem fazer um câmbio no Santander, e vocês vão lá e trocam numa casa de turismo, querem trocar, eu quero comprar $100, eu quero comprar $200, os caras fazem um câmbio na hora. Isso é câmbio pronto. Esse nome é só para confundir, cara. Quando vocês lerem câmbio pronto, é câmbio à vista. É essa troca imediata em espécie. E aí nós temos outras duas que são um pouco mais complexas, que é o ACC, que é o adiantamento sobre contrato de câmbio, e ACE. Qual que é a diferença entre esses dois? Olha só, vamos abrir aqui. Quando a gente está falando do ACE, ACC e depois ACE. ACC e ACC. O ACC é justamente vocês pegando um financiamento e fazendo uma trava de câmbio, olha só, presta atenção. No dia que vocês vão começar a produzir para exportar. Produzir. Entendido? Então vocês vão lá, adiantamento de contrato de câmbio é a fase pré-embarque. Por isso que eu coloquei lá primeiro, pré-embarque. Exportar é mandar para o exterior, certo? Todo mundo familiarizado com o conceito, exportar é mandar para fora. Galera, se você não sabe se formar no comércio exterior. Então eu adoro esse conteúdo aqui, cara, e eu vou tentar facilitar o máximo para vocês. ACC é o pré-embarque. Vocês vão lá, vocês fazem o contrato com o cara lá no exterior que vai comprar mercadoria, e aí vocês levam o contrato no banco e o banco faz um adiantamento desses valores e já trava o câmbio. É uma segurança, já bota o dinheiro no bolso de vocês, e aí vocês vão lá e produzem a mercadoria para exportar. E agora, o ACE, o que é? O ACE, não vamos botar aqui de verde, né? Vamos botar de preto também. É consistente. Vamos ser consistente. O adiantamento de cambiais e entregues. Cara, esses nomes aqui eles mais confundem, tá? Pensem que o ACE vem depois. Lembra do alfabeto, né? Qual letra que vem antes? ACC, vem o C ou E? A, B, C, D, E. Vem o C, né? Então o C é pré-embarque, o E é pós-embarque. Lembra lá da ordem alfabética, maravilha? Fechou. Aí, beleza. No ACE, o que vocês fazem? Vocês exportam e aí vamos supor que vocês concederam um prazo para o cara pagar vocês lá fora. Ao invés de vocês esperarem esse prazo, vocês vão no banco, levam o contrato, recebem o dinheiro e também, adivinhe só, travam o câmbio. Trava o câmbio. Trava de câmbio, trava o câmbio, tanto faz, tá? Nada a ver. Trava o câmbio. Porque aí vocês fazem o quê? Vocês concedem prazo para o cara que está importando lá fora. E aí vocês são mais competitivos no mercado. Então essa é a lógica do ACC e do ACE. Pode ser cobrado em prova? Pode ser cobrado em prova. É mais difícil? É, mas pode ser cobrado. Entendido? ACC, lembra, é adiantamento de contrato de câmbio. C vem antes, então é pré-embarque. ACE, o E vem depois, então é pós-embarque. Beleza? Usem esse macete para não esquecer nunca mais. Seguimos. Olha só.
Aqui a gente pega a lei, os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio. Isso aqui está explícito no edital de vocês, cara. Tomem cuidado, que se eles quiserem, eles vão cobrar isso aqui. Olha só, quem é que pode realizar a operação? Deixa eu tomar uma olhada. Inciso 1. Bancos, exceto de desenvolvimento, e Caixa Federal. Todas as operações de câmbio. O que esse inciso falou para nós? Banco e Caixa Econômica, lembra que Caixa Econômica não é a mesma coisa que banco, mas na prática acaba sendo. Banco e Caixa Econômica faz tudo no mercado de câmbio, exceto o Banco de Desenvolvimento. Cuidado, exceção. Aí no 2 já tem escrito. O que o Banco de Desenvolvimento faz então? Somente as operações autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Beleza? Banco de Desenvolvimento não é o faz tudo, é só Banco e Caixa Econômica. Banco de Desenvolvimento, só aquilo que o Bacen autoriza. Maravilha? 3. Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, a SCI, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, Sociedades Corretoras de Câmbio. As corretoras, então, basicamente, o que elas fazem? Compra e venda de moeda estrangeira em cheques vinculados a transferências unilaterais. Isso aqui é uma operação específica. A gente tem uma operação especificada com um cheque e aí tu vai lá e realiza essa operação de câmbio. Nada mais, nada menos que isso. B, compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques, assim, cheques são chamados traveler checks, tá, pessoal? Hoje, na prática, a gente tem muito menos, quase não existe mais, mas ainda está na lei, a gente tem que saber. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem relativos a viagens internacionais. Os traveler checks era muito comum a empresa, por exemplo, passar por um funcionário e o cara fazer essa troca, entendeu? É a mesma coisa que um cheque normal que a gente usa, só que é um cheque para câmbio. Hoje, na prática, ele é um pouco menos utilizado, porque as empresas geralmente fazem um contrato de câmbio e entregam já o dinheiro direto lá para o funcionário no banco, tá? Então, traveler checks é uma coisa que também é em desuso. Mas com as bancas, às vezes, inventam, eu estou passando para vocês. Isso aqui não é o meu maior palpite para dentro da prova. Se eu fosse cobrar e fosse o examinador, eu iria mais aqui em cima, tá? Nessa parte do que os agentes estão autorizados e talvez pegar dizendo que banco de desenvolvimento pode fazer todas as operações. Mentira, tá? Aí C, a gente continua falando das corretoras. Ali no C, ó, foca aqui. Operações de câmbio simplificado de exportação e de importação, transferências do exterior, e para o exterior de natureza financeira não sujeitas ou vinculadas a registro no Bacen até o limite de 50 mil. Ou seja, até 50 mil é um pouco mais tranquilo, não precisa fazer registro no Bacen, beleza? Isso aqui das corretoras. D, operações no mercado interbancário, arbitragens no país e por meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio, arbitragens com o exterior. O que é arbitragem? É procurar aquelas discrepâncias no dólar aqui no Brasil e no exterior para ganhar com essa diferença. Isso é operações de arbitragem, por isso que as corretoras fazem. Aí quem mais pode operar com câmbio? Agências de turismo, compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem relativos à viagem internacional. Vocês estão vendo como o banco comercial ele pode fazer algo muito parecido ali com as agências de turismo, que é essa troca em espécie, e também meios de hospedagem de turismo, ou seja, agência de turismo e meios de hospedagem de turismo, como algum hotel especificado, por exemplo, podem sim, desde que tenham autorização do Banco Central, a movimentar dinheiro em espécie, beleza? Maravilha. Aí, olha só, e aqui eu chamo a atenção para vocês, a gente tá falando de pré-prova, caiu na Cis Gran Rio. Cara, olha só, presta atenção. Foi uma invenção da banca no concurso do Banco do Brasil perguntar para o candidato se quando tem um cara lá de fora do exterior, um gringo, tá lá no Rio de Janeiro, na beira de Copacabana, tomando uma água de coco, ele tá oferecendo ou ele tá demandando moeda estrangeira aqui no Brasil. E agora, de novo, eu vou passar um macete para vocês nunca mais errarem. Porque se eles quiserem, eles vão cobrar isso aqui de novo e, cara, fez muita confusão na cabeça de muita gente, tá? E aí vocês podem até ir por eliminação. A resposta não era nenhuma dessas duas, porque aqui elas estavam trocadas na hora da prova. Então, olha só. Exportadores de bens e serviços residentes no Brasil oferecem moeda estrangeira no mercado de câmbio. Já vou explicar a lógica. Importadores de bens e serviços residentes no Brasil demandam moeda estrangeira no mercado de câmbio. Então, olha só, vamos ali para baixo. Turista estrangeiro no Brasil equivale ao exportador, ele oferece. E turista brasileiro no exterior, que é equivalente ao importador, ele demanda. Qual que é a lógica disso aqui? Eu pergunto para vocês, vocês querem entender ou vocês querem decorar? Eu vou passar os dois métodos. Quando a gente está exportando, quando nós estamos exportando, o que nós estamos fazendo? A gente está vendendo em dólar. Nós estamos vendendo em dólar. Entendido?
Então nós estamos oferecendo, nós estamos vendendo em dólar, nós estamos oferecendo. Pensa assim, vocês estão vendendo, então vocês estão se livrando. O importador, o que ele faz? Ele traz. O exportador, ele leva. O importador, ele traz de fora. Então pensa nessa lógica, o importador, ele traz, ele demanda a moeda estrangeira. Usem essa lógica para decorar. O exportador, ele manda, então ele oferece. E aí agora eles podem perguntar também outra coisa. Um turista estrangeiro no Brasil. O cara está aqui no Brasil. Ele vai exportar as coisas que ele trouxe ou ele vai trazer de volta? Se ele está aqui no Brasil, ele vai voltar para onde? Para o exterior. Então ele se equivale ao exportador. O exportador, ele manda mercadoria. Então o turista estrangeiro no Brasil, ele oferece. Pensa assim, o cara é turista estrangeiro, ele está aqui, para onde que ele vai? Para fora. Para dentro ou para fora? Ele vai para fora do país. Então ele oferece. Agora, o turista brasileiro no exterior, se a banca perguntar para vocês, onde é que o turista está? Ele está lá fora, não está? Para onde que ele vai vir? Ele vai vir para o Brasil. Ele vai importar as coisas que ele mandou para fora. Então ele vai demandar dólar. Essa é a lógica. O turista estrangeiro, o cara está aqui no Brasil, ele vai para fora, então ele vai oferecer. O turista brasileiro, ele está lá no exterior, então ele vai demandar. Isso que vocês precisam levar para a prova, vocês não erram mais, cara. Não erram mais. Beleza? Vamos adiante, vamos passar agora então para regimes de taxa de câmbio, fixa, flutuante, regime intermediário. Isso aqui pode cair na prova de vocês no meio de alguma questão um pouco mais elaborada, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso pode acontecer. O que significa? Galera, cada país tem um regime de câmbio diferente, tá? A grande maioria dos países hoje tem regimes flutuantes com intervenções dos seus devidos bancos centrais. Por quê? Porque a moeda ela pode, por horas, oscilar muito. Quando a gente está falando em taxa de câmbio fixa, a gente está dizendo que o poder público está dizendo que o dólar, por exemplo, o dólar vai ser fixo em R$5. Cara, isso aqui demanda uma quantidade imensa de dólares, porque a União ela tem que ficar comprando dólar com um volume muito grande de reais para manter nesse patamar se começar a sair muito dólar do Brasil. Pensa assim, quanto mais dólar tem no Brasil, mais desvalorizado ele é. Quanto menos dólar tem, mais valorizado ele é. Tudo que tem menos vale mais, em tese, né? Aquela regra de escassez. Por outro lado, quando a gente fala de taxa flutuante, ela livremente flutua de acordo com o fluxo internacional. Lembrem assim, ó, câmbio é sempre fluxo, tá? Isso aqui é uma regra para a vida de vocês. Câmbio é fluxo, galera, porque ó, por volta, daqui a pouco o investidor estrangeiro ele decide tirar dólares aqui do Brasil porque não está mais interessante, porque a gente está com responsabilidade fiscal, porque a gente tem a inflação muito alta, e aí o cara vai lá e tira dólares. Conforme vai tirando os dólares, a moeda do dólar vai se apreciando, o real vai ficando desvalorizado. Sempre quando tem menos dólares, o real vale menos. Quando tem mais dólares, o real vale mais. É questão de oferta e demanda. E aí, aqui no Brasil, a gente chega no Dirty Floating, que a nossa taxa é flutuante com intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Através do quê? De contratos de câmbio. Sempre que o país entende que o dólar está começando a sair de controle, através do mecanismo chamado de contratos de swaps, o Banco Central joga mais moeda estrangeira, joga mais dólares através de compra com real no mercado. Justamente para quê? Para diminuir o valor do dólar. É isso que ele faz, entendido? Então é isso aqui que vocês precisam levar para a prova. Maravilha? Ali o que eu botei no primeiro parágrafo, nos que se refere às diferenças de taxas cambiais e diferença de taxa nominal e real. Para descobrir a diferença entre o real, por exemplo. Isso aqui eu falei, eu não sei porque eu coloquei isso aqui, mas vamos lá, vou explicar para vocês. Até faz sentido entender isso, mas vai fazer mais sentido ainda depois nos próximos slides que a gente vai conversar. Como que a gente descobre o quanto que realmente vale o real? A gente vai falar depois sobre taxa nominal, taxa real e taxa aparente. Mas isso aqui principalmente em termos de investimentos, tá? Investimentos. Mas a gente sempre descobre o valor real aqui da nossa moeda. Por exemplo, nós temos que pegar a inflação de um ano aqui no Brasil, foca em mim, presta atenção. Qual que foi a inflação aqui no Brasil? Tudo se resume em inflação
inflação e o preço da moeda, basicamente. Se nós tivermos aqui o real valendo 5 e ele teve uma inflação de 10 no ano, e nós tínhamos o dólar valendo 5 reais um dólar nesse mesmo ano, só que lá a inflação foi 5% no ano, a metade do Brasil, a nossa moeda vai se desvalorizar. Sempre que a inflação de um país for menor que o outro, é vantagem. Se a nossa inflação for maior que a do outro país, isso é pior porque a nossa moeda perdeu mais poder de compra. Beleza? Só para vocês entenderem o escopo básico, mas a gente vai falar mais sobre isso na frente. O que importa nesse primeiro momento que vocês levem é, olha só, quais são as operações do mercado de câmbio? Basicamente, câmbio à vista para pessoa física, ACC e ACE quando a gente está falando de pessoa jurídica. ACC vem antes, então é para embarque, que é justamente para financiar a produção. ACE, lembra que o E vem depois, então é justamente para financiar quando a gente já fizer a venda para conceder prazo lá para o importador no outro país. Maravilha, quem está autorizado a operar? Banco e Caixa Econômica. Banco e Caixa Econômica que a gente falou aqui faz tudo, exceto o Banco de Desenvolvimento, que o Banco de Desenvolvimento são somente as operações especificadas pelo Banco Central do Brasil. Depois tem todas as cooperativas, não, as corretoras, desculpa, que elas podem operar com compra e venda de moeda estrangeira, Fast Travelers Check, pode operar com contratos até 50 mil dólares de maneira mais livre e também operações de mercado interbancário de arbitragem, tá bom? Arbitragem. Quem mais? Agência de turismo e meios de hospedagem. Agências de turismo e meios de hospedagem com muita moeda em espécie, cheques relativos à viagem. Maravilha? Caiu na Gran Rio que eu preciso que vocês lembrem quando for exportador, olha só, presta atenção, quando for exportador, o cara está oferecendo, ele está levando as coisas para fora, então ele oferece dólares. O importador ele traz, então ele demanda dólares, sempre falando em moeda estrangeira. Se ele te perguntar do ponto de vista de um estrangeiro, onde é que o estrangeiro está? Está no Brasil, ele vai para onde? Vai para fora. Então ele vai oferecer dólares no mercado. O brasileiro está onde? O brasileiro está lá no exterior. Então ele vai vir de volta para o Brasil, ele vai demandar dólares. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. O que mais que a gente tinha? Regime de taxa. Fixa, governo que determina. Flutuante é o normal, mas flutuante normal é com dirt floating, com flutuação suja, que é o aqui do Brasil. E aí, para a gente saber qual que foi a real valorização, a gente sempre tem que comparar a taxa nominal do câmbio com as inflações do respectivo ano. A gente vai falar mais sobre isso ali na frente, inclusive como que se calcula. E isso serve, inclusive, para a prova de matemática financeira de vocês, tá bom? Na sequência, a gente fala sobre os impactos das taxas de câmbio sobre exportação e importação, e aí sim sobre taxa de juros curto prazo, curva e outras mais. Aguardo vocês no próximo bloco. Beijo enorme, a gente já se vê na sequência. Pessoal, olha só, essa parte é muito importante que vocês entendam a lógica do negócio, tá? Agora a gente vai falar sobre o impacto das taxas para os exportadores, taxas cambiais para os exportadores e para os importadores. Primeiro ponto, quem são os exportadores? São as pessoas que exportam, mandam mercadorias para fora, beleza? Esses caras vão receber em dólar e aí eles fazem a conversão para real. O importador, por outro ponto, é quem? Quem traz a mercadoria de fora e recebe em real. Ou seja, o cara lá paga em dólares, converte e a gente recebe em real. Então, olha só, para quem está exportando, é bom que o dólar esteja forte. Eu vou explicar isso na prática. Vamos começar a desenhar um pouco, eu acho que é importante. Olha só, vamos lá. O exportador, pensa assim, o exportador, o cara que está mandando mercadoria para fora, o exportador, ele vai vender em dólar. Então, ele fecha um contrato lá de 100 mil dólares. 100 mil dólares, tá? E aí, nesse dia, o dólar está valendo 5 reais. 5 reais. Ou seja, esse exportador, ele vai receber na venda, convertido quanto? 500 mil reais, ok? Esse aqui é o cenário 1. Ou seja, horrível. Vamos lá. Esse é o cenário 1. Agora, vamos supor que o dólar esteja mais forte frente ao real, ou seja, o real vale menos. É melhor ou é pior para esse exportador? É melhor. Por quê? Porque se esse cara fecha o mesmo contrato de 100 mil dólares, aqui vamos botar cenário 2, cenário 2, de 100 mil dólares, mas agora o real está valendo menos, ou seja, cada dólar vale R$ 5,50. Automaticamente, esse exportador, no mesmo contrato, com a mesma mercadoria, ele está ganhando 550 mil reais. Ou seja, o real desvalorizado, ele é algo positivo para o exportador. Entendido?
dólar forte, vamos botar aqui dólar forte, é favorável para o exportador, beleza? Isso aqui é o cenário do exportador. Agora vamos pensar do ponto de vista do importador. Agora vamos escrever aqui, importador, IMP. O importador, ele vai fechar um contrato, vamos botar aqui, cenário 1. Ele vai fechar um contrato lá no exterior de 100 mil dólares. Mesma coisa, 100 mil dólares. 100 mil dólares. E aí, o real vale 5 reais. Esse exportador, ele vai ter que pagar quanto? Ele vai ter que pagar 500 mil reais. Ele vai ter que usar 500 mil reais para comprar esses 100 mil dólares e pagar o cara lá no exterior. Maravilha? Esse é o cenário. Agora pensa no cenário 2, vamos para o cenário 2, que esse mesmo importador viu o mercado de câmbio e agora o dólar vale 4,50, ou seja, o real está valorizado. Agora com somente R$ 4,50 a gente compra um dólar. Esse exportador, ele vai usar 450 mil para pagar a mesma mercadoria que ele vai trazer do Brasil. 450 mil. Ele teve um ganho de 50 mil reais. Ou seja, quando o real está forte, está valorizado, ele é positivo para o importador. E quando o dólar está desvalorizado, ele é positivo para o importador. Vocês estão vendo? Aqui as flechinhas vão de encontro. Quando o real está desvalorizado e o dólar está forte, é positivo para o exportador. Aqui as flechinhas vão uma para cada lado. Quando o real está forte e o dólar está fraco, é bom para o importador. Beleza? Essa é a primeira lógica que eu preciso que vocês compreendam antes da gente continuar. Deixa eu deletar isso aqui. E agora a gente vai continuar nossa lógica. Olha só. Ou seja, a gente já sabe quando que é bom para o exportador e quando que é bom para o importador. Para o exportador é muito bom quando o nosso real, quando a nossa moeda local está fraca. Então, assim, se a nossa economia melhorar, o que vai acontecer? Vai valorizar o real. Ou seja, quanto melhor a nossa economia, pior é para o exportador. Queira ou não, acredite ou não, quanto melhor tiver a nossa economia, pior é para o exportador. Porque o nosso real vale mais. Sempre que a nossa economia estiver melhor, que a nossa taxa de juros ela estiver num patamar atrativo, sempre que a nossa inflação ela estiver baixa, tudo isso atrai o investidor estrangeiro. Então vão entrar dólares aqui no Brasil. Quando tem mais dólares, o real se valoriza. Porque tem abundância de dólares, o dólar vai cair de valor. Então o real vai se valorizar. Agora, economia piorou, ou seja, vamos botar ali, ó, melhorou, exportador se beneficia. Exportador. Exportar, não, exportador. Exportador. Beleza. E agora, o cenário para o importador. Quando a economia... Ah, botei o contrário aqui, desculpa. Vamos pagar. Botei o contrário. A economia melhorou. Importador. Beleza, agora sim. Importador. E aqui, a economia piorou. Exportador. Pronto. Show de bola. Economia piorou. Começa a sair dólares e desvaloriza o real. Automaticamente o exportador ele vai ganhar muito mais porque ele continua recebendo em dólares. Entendido? Isso que vocês precisam entender. Quando que a economia melhora ou quando que ela piora? A economia melhora quando a nossa inflação está controlada, porque se a inflação está mais alta, o nosso poder de compra ele começa a ser corroído. Se o nosso poder de compra começa a ser corroído, nossa moeda começa a valer menos. Entendem? E aqui eu trouxe alguns exemplos do que influencia nossas taxas cambiais. Olha só, primeiro, aceleração da inflação. Se a gente tem uma inflação muito alta, a nossa moeda local se desvaloriza porque o nosso poder de compra diminui. Segundo, aumento da dívida pública. Isso aqui representa o quê? Quer dizer que todos os títulos públicos, se a nossa economia não vai bem, quer dizer que os nossos títulos públicos federais têm risco de calote. Traduzindo, default. Isso aqui é o risco de calote soberano.
ok? Isso é o risco de calote dos títulos públicos federais. Se a dívida pública está alta, tem risco de calote. Se tem risco de calote, sai dólares. Saiu dólares, o real, ele consequentemente se desvaloriza. Isso vocês precisam entender. Melhora do cenário internacional de modo avançado em relação ao Brasil. Se todo o exterior está melhorando e o Brasil não, o que o investidor estrangeiro faz? Ele vai tirar o dinheiro daqui e vai mandar para o exterior. Ele vai começar a investir lá fora. Maravilha? Entenderam o conceito? Beleza. Sempre que sai dólar, saiu dólar, o real desvaloriza. Entrou dólar na economia local, o real valoriza. É proporcional, beleza? Bora continuar, agora a gente vai falar sobre taxas de juros de curto prazo, curva de juro, taxa de câmbio nominal e real, diferença de juro interno e externo e aqui outros tópicos para mim de risco, mas a gente vai dividir mais. Vamos lá, taxa de juro. Quem que é a taxa de juro hoje aqui no Brasil? É a Selic, né? Beleza, a gente já sabe isso, vocês já viram aí de outras andanças aí no nosso curso. Maravilha. Ela basicamente vai determinar todas as políticas monetárias aqui no nosso país. É um dos maiores exemplos e é uma das que mais faz controle. Olha só, todos os empréstimos concedidos pelos bancos seguem por base de valores com X percentual acima da Selic. Ou seja, se aumentar a Selic, os empréstimos ficam mais caros. Se baixar a Selic, os empréstimos ficam mais baratos, ok? Isso é a nossa taxa básica de juros. Outra coisa, se a gente aumenta a Selic, os nossos títulos pós-fixados, as LFTs, lembra lá do Tesouro Selic? Eles aumentam a remuneração, porque eles seguem à risca a Selic. Então, se a gente aumenta a taxa de juros, sem aumentar a inflação muito, por exemplo, o investidor estrangeiro ele vem aqui e ele quer comprar mais título público federal, porque está aumentando a taxa de juros, está pagando mais, entendido? E bom, é claro, pelo fato de ser tão importante, todas as instituições de captação de recursos também, olha só, acaba influenciando diretamente o IPCA. Qual que é a principal função da nossa taxa Selic? Controlar a inflação. Galera, tudo está interligado. Geralmente, quando a nossa taxa de juros ela sobe, é para controlar a inflação. Quando ela cai, é porque a inflação está sob controle. Então, a taxa de juros é um dos principais meios para controle do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, medida pelo IBGE. Você consegue compreender isso? Se a inflação está subindo, a gente aumenta a Selic. Se a Selic aumenta, os títulos públicos pagam mais, mas em contrapartida os empréstimos ficam mais caros também. Então, olha só, se a inflação está alta, resumindo, inflação está alta, Selic deve subir para desestimular a economia e reduzir a inflação. Geralmente a inflação sobe quando os preços aumentam. Os preços aumentam quando a economia está muito aquecida. Inflação está baixa, ótimo cenário. Selic pode cair para estimular a economia. Se a Selic cai, automaticamente os empréstimos são mais baratos, as empresas captam mais recurso e colocam mais dinheiro na economia, beleza? E aqui eu coloquei só para lembrar vocês que quem define a Selic é o Copom, aqui pela nossa regra do 88. É composto por 8 membros e reúnem-se 8 vezes ao ano. Isso aqui caiu sim na prova do BNB. Caiu na prova do BNB, agora da nossa amiga Ces Gran Rio. Lembre-se da regra do 88. Quando fala de Copom, tem dois os 88. 8 membros, 8 vezes ao ano. Aí a gente não erra mais. São esses caras que definem o nosso juro, a nossa taxa Selic ao longo do ano. Beleza? Outra questão, vamos lá. Lembre-se também, aqui o recado do professor, no caso de deterioração de indicadores macroeconômicos fundamentais, que são quem? Quem que são os indicadores macroeconômicos fundamentais? Inflação, que é o IPCA. Dívida pública, que eu falei antes, dívida pública. Esses caras aqui são os indicadores macroeconômicos fundamentais do Brasil. Como déficit fiscal e déficit em transação de balança de pagamentos, que provocam o aumento do risco do país e fuga de capital estrangeiro, a Selic deve aumentar para continuar atraindo capital estrangeiro e compensar o risco interno. Isso aqui não é tão simples na prática, mas para a teoria é o que a gente leva para a nossa prova, tá bom? Na sequência a gente fala sobre juros nominais e reais, beleza? E depois diferencial de juro interno, externo e prêmio de risco, que aí a gente vai falar como que o investidor olha para o Brasil e se ele vai tirar ou colocar dinheiro aqui na economia local. Ó, beijo enorme e a gente se vê no próximo bloco. Meus amores, bora para o último bloco do nosso super revisão da nossa aula de mercado de capitais e mercado de câmbio. Olha só, antes da gente continuar, eu preciso explicar um conceito que eu acabei deixando de fora no bloco anterior, que é a curva de juros, cara. Antes da gente ir para a parte de taxas nominais e reais, vocês precisam entender sobre curva de juros o básico. Pode ser um assunto muito complexo,
Ele basicamente envolve projeções. A curva de juros nada mais é do que uma estimativa de quanto que a Selic estará no futuro. E como que são feitas essas estimativas? Geralmente, os investidores, de maneira geral, eles negociam um contrato que eles vão negociar quanto que vai estar a taxa Selic futura. Eu não preciso explicar para vocês, porque não vai cair isso aqui na prova, de como que funcionam esses contratos dentro da B3. Mas entendam que a curva de juros é uma estimativa de quanto que a Selic estará lá na frente, em 2025, 2026, 2027. E ela se move de acordo com as perspectivas atuais e futuras da nossa taxa de juros, de acordo com inflação, dívida pública. Então, vamos exemplificar. Quando que a nossa taxa Selic sobe? Geralmente, quando a economia ela precisa dar um freio. Por exemplo, está subindo a nossa inflação. A economia está muito ativa. O Copom vai lá e começa a subir a Selic. Tá entendendo? Começa a subir a Selic. Beleza. Por quê? Porque a inflação tem que baixar. Se a inflação continuar subindo, a nossa moeda perde valor, as coisas ficam muito caras e a camada mais básica, até intermediária da população, começa a perder muito poder de compra e cada vez a nação fica mais pobre. Essa é a lógica. Então, se a inflação começa a subir muito rápido, a curva de juros futura ela começa a subir. Eu vou desenhar para vocês. Olha só, vamos focar aqui. Presta bastante atenção para vocês não errarem depois. Olha só, nós temos aqui uma estimativa da taxa de juros. Aqui nós temos o tempo, e aqui nós temos a taxa Selic. Taxa Selic. Vamos supor que aqui seja 5%, aqui seja 10% uma taxa de juros. E vamos supor então que a Selic esteja hoje aqui, nos 5%. Aí beleza, nós estamos andando e aí a perspectiva de inflação para o próximo ano está de 7%. Automaticamente a curva de juros ela começa a fazer o quê? Regular para algo próximo do 7 ou mais para conter essa inflação. Então prestando atenção, tá vendo aqui a curva de juros, o que ela fez? Ela abriu, ela subiu, porque isso aqui é uma estimativa, ok? Aí vamos supor que passa mais um período, a nossa nova perspectiva de inflação vai para 10% no próximo ano. Estava em 7, foi para 10. A curva de juros abriu mais ainda, porque a Selic vai ter que subir mais ainda para conter essa inflação. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque subindo a taxa Selic, que é aqui para o lado, subindo a taxa Selic, a nossa economia ela vai botar um pé no freio, as indústrias de maneira geral, o comércio de maneira geral vai se alavancar menos, porque os juros vão ficar mais caros e aí os preços tendem a voltar a cair. Então, vamos supor que de fato o Copom subiu a Selic lá para 10%, isso aqui de modo gradual, né? De uma vez só, é gradual, geralmente 0,5% ou até mesmo 1%, até que chegou em 10%. E aí nós começamos a ver que a economia começou a dar uma esfriada. E aí a perspectiva daqui a pouco chega para 5%. Esse trecho aqui chama-se de fechamento da curva de juros. Estão vendo que ela está fechando? Aqui, ó, fechando exatamente. Aqui ela estava abrindo, aqui ela estava fechando. Isso que significa abertura e fechamento da curva de juros. Perfeito? Então a curva de juros são essas estimativas da Selic, estimativas que vão acontecer com ela daqui para frente. Isso pode mudar, cara, a todo momento. Por quê? Quando fecha, é sinal de que a economia está melhorando. Quando ela abre, é um sinal de que a economia geralmente está piorando. Beleza? Isso aqui é o significado de curva de juros. Agora nós podemos ser felizes e seguir adiante. Juros nominais e reais. Cara, por que raio a gente fala de juro nominal e real? Isso aqui eu vou explicar também o cálculo que tem na prática, que serve lá para matemática financeira para vocês na prova, que isso aqui inclusive me fez acertar todas as questões que eu fiz relativas à inflação, taxa real, tanto de banco quanto da área fiscal, todas decorando uma única fórmula muito simples que vocês vão lembrar inclusive do Michael Jordan, para quem nunca viu basquete, meu Deus do céu, vocês têm que conhecer esse cara. Mas bom, qual que é a lógica aqui que a prova vai pedir para vocês? A gente precisa entender a diferença entre juro nominal e real, principalmente da perspectiva lá do cara que está lá fora, do investidor estrangeiro. Por quê? Quando a gente tem uma taxa, vamos supor aqui, um título público federal no Brasil, a gente está falando aqui do Brasil, tá? Brasil. E nós temos um título público federal que paga 10% ao ano. Isso aqui é bom ou não é? Cara, a gente não tem como responder de bate-pronto, porque a gente também tem que entender quanto que está a nossa inflação. Porque de nada adianta
eu receber 10% de reajuste do meu dinheiro aplicado no Brasil ao ano se a minha inflação é 10% ao ano? Eu estou empatando. Beleza? Isso aqui, esses 10%, eles serão sempre a nossa taxa nominal, mentirosa, aparente, vive de aparências. Quando a gente tira a inflação, esse cara aqui, nós temos a nossa taxa real. Mas você já deve ter aprendido lá em matemática financeira que vocês não fazem simplesmente a subtração. Vocês vão usar uma fórmula para isso, que eu digo que é a fórmula do Air Jordan. O Michael Jordan foi o maior jogador de basquete até hoje, diz as boas e más línguas, melhor jogador de basquete de todos os tempos. Talvez quem não conhece agora está sabendo. E ele era chamado Air Jordan, porque ele pulava muito, ficava muito tempo no ar. Essa fórmula que vocês vão usar para decorar, para acertar qualquer questão que caia pedindo a taxa real, a taxa aparente ou até mesmo a inflação do período. Por quê? É a taxa aparente igual a inflação vezes a taxa real. E como que vocês fazem isso? Vamos pegar nesse exemplo. Nós tínhamos a taxa aparente de 10%, como é que a gente transforma isso em decimal? 1,1 igual a inflação do período, que também é 1,1, vezes a taxa real, que a gente não sabe. Então, é 1,1 dividido por 1,1. Nesse caso, foi exatamente 0 o nosso ganho. 0. Beleza? Só para vocês entenderem. Por que isso aqui está no nosso edital? Porque, cara, pensa assim, o país mais comparável hoje que nós temos com o Brasil é o México em termos econômicos, tá, galera? O México ele é muito semelhante ao Brasil, em termos de ser um país em desenvolvimento. Aí pensa assim, o investidor estrangeiro olhou de lá para cá e ele tem esse cenário, título público federal no Brasil paga 10, IPCA tá 10%. E aí ele vai lá e olha para o México. Aí tem a seguinte condição, título público federal lá paga 10% ao ano também, ok? Mas, vamos supor que o IPCA deles lá, a inflação, né? A inflação oficial não é IPCA. E a inflação deles lá é 5% ao ano. 5%. Qual cenário vocês acham que o investidor estrangeiro vai optar? Cenário 1 no Brasil ou 2? Muito síndrome do vira-lata eu usei agora, né? Pegando outro país como maior exemplo. Mas isso aqui é só a título de alusão, tá? Óbvio que ele vai escolher o México, porque o ganho real no México é ligeiramente inferior a 5%. Isso aqui vai dar um pouco menos, tá? Vai dar um pouco menos. Se a gente pegar e dividir, vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui só para botar exatamente para vocês. Cadê minha calculadora? A gente pega 1,1 e divide por 1,05. Vai dar 4, ganho real, 4,7% ao ano. Isso aqui é o ganho real. Entendido? 4,7%. O que eu fiz aqui? Eu peguei a taxa aparente, que era 1,1, igual a inflação, que é 1,05, multiplicado pela taxa real. Então, é 1,1 dividido por 1,05. 1,05 igual a real. Essa conta aqui vai fechar nesses 1,047, que é 4,7%. Entendido? Isso aqui que o investidor estrangeiro vai olhar. Maravilha? Então, aqui eu peguei um exemplo para vocês. Olha só, o investidor aplicou tudo em um título que rendeu 12% ao ano. Isso aqui é nominal, é aparente. A gente precisa saber a inflação. E a inflação nesse cenário foi de 2%. Qual que é o rendimento real? Foi 10%? Não, é ligeiramente inferior. Aplica a fórmula do ER. Taxa aparente 12%, 1,12. Aí 1,2 de inflação vezes o real. É 1,12 dividido por 1,02. A taxa real vai dar 1,098. E aí, transformando de novo em fração, a gente tem 9,8% ao ano, beleza? Essa é a lógica. É isso aqui que a banca vai buscar entender se vocês compreendem. Se vocês sabem que uma taxa nominal de um país, ela é muito diferente do quanto realmente a gente está recebendo de lucro com o investimento lá. Porque a inflação daquele cara é muito importante. Por isso que o investidor estrangeiro compara muito o México com o Brasil. Por quê? Se ele tem um título público federal que está pagando 15 no Brasil, só que a inflação aqui no Brasil é 14, vale muito mais a pena ele pegar um título público federal lá no México que está pagando 10, mas quando vê tem 2% de inflação ao ano. Captaram isso? Essa é a lógica que eu preciso que vocês levem para a prova. E bom, aqui a gente fala justamente desse diferencial de juro interno que eu já adiantei muita coisa. Diferencial de juro interno, externo, prêmio de risco e fluxo de capital e impacto sobre taxa de câmbio é exatamente isso. O prêmio de risco é essa diferença que eu já falei para vocês e eu vou trazer no final da aula. O diferencial de juro de um país e outro, meus amores, é
que o câmbio vai ser fluxo, ele vai ser momentâneo, de acordo com o andar da carruagem, ele vai ir e vir. Nós temos que analisar o cenário inflacionário de um país, eu ia falar de uma instituição, mas é de um país, e a responsabilidade fiscal, porque quanto menos o governo se endivida, melhor é, cara, melhor vai ser. Justamente porque ele vai ter menos inflação, ele vai ter menos risco de quebrar, ele vai honrar com o pagamento dos títulos públicos, beleza? E também a política monetária interna. Obviamente, se o nosso Copom está conduzindo bem, isso favorece. Automaticamente atrai capital estrangeiro. Isso aqui é o que envolve prêmio de risco. O investidor vai olhar para o México e vai comparar com o Brasil. Cara, onde que a gente tem a taxa de ganho melhor real? Ah, é no México, beleza. Aí eles vão olhar para o México, tá, é 4,7% o meu ganho real. No Brasil está de 3%. Mas qual que é a chance do governo mexicano não me pagar isso? Putz, é altíssima. As agências de rating lá que a gente sempre fala, vocês lembram das aulas? Agência de rating é quem classifica o risco dos países. A agência de rating está me dizendo que o risco do México é péssimo. E aí do Brasil eu vou ganhar 3% real. Mas ele não tem risco nenhum de inadimplência. Aí o cara prefere ganhar 3% porque o risco de inadimplência do Brasil é quase inexistente. Ou ele prefere arriscar um pedaço, mesmo lá no México, mesmo ganhando 4,7%, 1,7% a mais, porque o risco de inadimplência do México é mais alto, mas ele vai ganhar mais dinheiro. Então, isso é que eu preciso que vocês levem de conhecimento para a prova, pelo amor de Deus, tá bom? E bom, prêmio de risco. Quando que a gente faz o comparativo? A gente não compara tanto emergente com país desenvolvido. A gente compara emergente com emergente, desenvolvido com desenvolvido. Por isso que eu falei do México contra o Brasil e não os Estados Unidos contra o Brasil. Ah, Samuel, quer dizer que eu não posso comparar Estados Unidos com o Brasil? Pode, às vezes comparam, só que daí é quando a gente chega em cenários esdrúxulos. Por exemplo, hoje a taxa americana, falando agora 12 de maio, a gente está numa banda lá de 5% a 5,5%, se eu não me engano, 5 a 5,25%. Lá é banda, né? Aqui no Brasil a gente tem Selic em 10,5%. Nós tivemos um momento que estava um pouco mais próximo. Então, se a taxa de juros americana está próximo da brasileira, não faz sentido investir no Brasil. Pegue e manda o dinheiro para o exterior, porque a inflação americana geralmente é menor do que aqui. Vocês entendem? E bom, o que mais a gente leva em consideração nos prêmios de risco? Rating de agência de crédito. Quem que a gente tem? Nós temos hoje a Moody's, e nós temos a Standard Poor's, S&P. Aqui não é o índice americano, é Standard Poor's. Nós temos essas duas, basicamente, que fazem classificações de risco, tá? Ah, caso México, já falei para vocês, o México é o mais comparável com o Brasil porque a economia é muito semelhante. Essas questões que são levadas em consideração quando a gente faz uma análise de prêmio de risco entre uma nação e outra, beleza? E bom, o edital também trouxe para nós o fluxo de capital e qual o impacto disso nas taxas de câmbio. Meu Deus, que rabiscada que eu fiz aqui, parece uma criança. Vamos lá, olha só, vamos para o segundo ponto ali. Inflação elevada, não é elevadal, né? Elevada, vamos cortar isso aqui. Elevada. Quando a inflação é muito elevada, nós temos uma fuga de capital estrangeiro. Se a inflação está muito elevada, a gente tem um risco maior dentro do país. Ou seja, o nosso dólar sobe, o dólar acaba subindo. Se nós temos responsabilidade fiscal, outra coisa ruim aqui para o nosso governo, responsabilidade fiscal. Tá tem muito gasto. O que vai acontecer? Dólar sobe. Aumento de juros. Cara, se sobe os juros aqui no Brasil, os títulos públicos federais automaticamente eles aumentam. E nós temos ali na frente o quê? Um controle da inflação. Então nós temos possivelmente uma entrada de dólares aqui no Brasil e uma baixa da moeda estrangeira, porque melhora a relação do prêmio de risco, entendido? Ah, vamos reduzir juros. No curto prazo, isso aqui é no curto prazo, porque no longo prazo uma redução de juros geralmente fomenta a economia. Cuidado, existem dois cenários. Curto prazo, eu estou falando de curto prazo. Quando a gente aumenta juros, traz mais dinheiro. Mas no longo prazo isso é ruim porque freia a economia, tá bom? Dois cenários diferentes. Redução de juros, qual que é a lógica? Uma possível alta de dólar no curto prazo. Por quê? Porque vai diminuir a atratividade dos títulos públicos federais e o gringo vai tirar o dinheiro daqui. Ou seja, piora a relação do prêmio de risco. Entendido? Piora.
Quem que faz essa conta? Existe lá o Emerging Market Bonds Index, tá? Esse cara aqui já vai dizer pronto para nós. Vocês não precisam saber tanto isso aqui, é mais uma curiosidade, tá? Isso aqui é justamente os caras que vão falar para nós quanto que vale a pena botar dinheiro, sim ou não, aqui no país, beleza? Então, olha só, o que a gente viu? Vamos recapitular. Nós vimos a curva de juros, que eu expliquei para vocês. Quando a inflação está subindo, a gente já tem uma perspectiva lá na frente, que os juros vão ter que subir, então a curva de juros ela abre, bem como quando a perspectiva da economia de melhora está boa, quando a inflação está baixando, a gente tem um fechamento da curva, que é esse segundo ponto aqui na frente, o fechamento, ok? Beleza, passamos disso, eu falei para vocês sobre juros nominais e reais. A gente faz o comparativo entre a taxa dos títulos públicos federais, que ela está pagando para a gente, títulos públicos, vamos botar aqui, ó, foca aqui, ó, presta atenção. Título público federal, ele está pagando tanto, é a taxa nominal. A gente tem que comparar com a inflação do país. Aí sim nós temos a taxa real. Essa é a diferença entre taxa nominal e taxa real quando a gente está falando aqui do ponto de vista de investimentos, quando a gente está falando do ponto de vista de taxa de câmbio. E que mais? Nós falamos, depois trouxemos o exemplo, maravilha, e depois eu falei para vocês a relação de diferencial de juro interno e juro externo e os prêmios de risco. Aí sempre quando eu falar isso ou aparecer na prova, lembrem do caso do México. Cara, o que vale mais a pena? Botar dinheiro aqui ou botar dinheiro no México? A gente avalia qual que é o juro nominal, a gente avalia qual que é a inflação, a gente avalia qual que é a responsabilidade fiscal do país, para daí sim a gente chegar no risco de calote, quanto que a gente realmente está ganhando com esse investimento para poder tomar essa decisão. Quais que são os efeitos nas taxas de juros no curto prazo? Quando a nossa Selic sobe, tem uma atratividade maior dos títulos públicos, então a tendência é que venha dólar de fora, ou seja, o câmbio ele vai ficar valorizado real e o dólar vai desvalorizar. Quando a gente baixa a Selic no curto prazo, os títulos públicos federais ficam menos atrativos. Então o gringo ele tira dinheiro daqui e o dólar sobe e o real desvaloriza, beleza? Agora no longo prazo, a tendência é que baixando os juros, o que vai acontecer? A economia vai se desenvolver mais e a nossa inflação ela vai ficar ali estável por um curto período de tempo, mas a economia se desenvolve mais. Para o longo prazo isso até é bom. Tomem cuidado com os cenários, eu preciso que vocês entendam essas diferenças. Efeitos de curto prazo de juros são diferentes de efeitos de longo prazo. Geralmente na prova eles perguntam os efeitos de curto prazo para saber o que vai acontecer automaticamente naquele momento com o câmbio. Então, se eu aumento a Selic, eu trago dinheiro de fora no curto prazo, geralmente. Só que aí a gente tem que analisar a inflação junto. Se a inflação está subindo demais, não vai ser tão fácil, porque o gringo vai analisar sempre o ganho real. Entendido? Meus amores, a aula de câmbio tem essa questão de vivência, tem essa questão de entendimento, talvez um pouco mais complexo. É por isso que é importante que a gente fazer mais questões. Mas eu tentei trazer para vocês o mais prático possível, porque as questões elas têm cobrado o quê? Elas têm cobrado entendimento. Por isso que eu não bati tanto em decoreba. Decoreba eu trouxe lá aquele exemplo do exportador, que ele leva a mercadoria, então ele oferece câmbio no mercado. O importador ele traz mercadoria, então ele demanda dólar no mercado. O turista estrangeiro está no Brasil e vai para onde? Vai para fora, então ele oferece. O importador, o brasileiro, que está no exterior, ele vai voltar para o Brasil, então ele demanda dólar no mercado. Essa é a única decoreba que tem na aula. E a fórmula de inflação, de resto é entendimento. O que eu acho que vocês têm que decorar, eu falei. O que eu acho que vocês têm que entender, eu também falei. Então, eu espero que vocês detonem nessa prova. Ainda que ela seja adiada, a gente vai continuar acompanhando vocês até o dia da prova, mas esse aqui está sendo a nossa super revisão de câmbio. Um beijo gigante para vocês e nos vemos na próxima aula, que nós ainda temos uma do super revisão para matar os tópicos que têm a maior probabilidade de cair na prova de vocês. Beijo, meus amores, e até a próxima. Valeu!